O Santos é campeão da Série B 2024, mas perdeu o seu jogo. Bora falar disso. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, não é segredo pra ninguém que o Santos é o campeão da Série B 2024, só que a gente perdeu a nossa partida. O que aconteceu nessa rodada, então, nessa 37ª rodada? Com os empates de Mirassol e Novo Horizontino, duas equipes que ainda estavam ali na briga pelo título, o Santos não pode ser mais alcançado matematicamente por nenhuma equipe na última rodada. Então, antes mesmo da gente entrar em campo contra o CRB ontem, a gente já tinha sido campeão no sábado, um dia antes. E a gente esperava, né, chegar ali no domingo, na Vila Viva Sorte, contra o CRB, com aquela festa incrível da torcida, com a camisa 10 entrando em campo e saindo com uma vitória. Só que não foi bem isso que aconteceu, porque o Santos perdeu o seu jogo, num jogo onde o time foi bem apagado, de certa forma. Teve algumas boas oportunidades, sim, eu não vou negar. A gente teve chance, o goleiro do CRB brilhou. E assim, em algumas falhas, nossa, o CRB marcou o primeiro gol, o segundo gol e liquidou a partida, né? Eu quero começar falando, antes de falar da partida, vamos começar falando do momento muito especial. Porque o Santos foi campeão no sábado, então começou toda aquela volta de que, desde quando a gente conseguiu acesso, na verdade, que a camisa 10 voltou, né? Foi lançada a hashtag, o Santos usou bastante essa frase, né? A 10 voltou, saiu em vários lugares desde que a gente conseguiu acesso. E ontem a gente teve uma baita de uma homenagem, porque a 10, no minuto 10, entrou em campo nas mãos do Pituca, foi até o meio de campo ali, né? E mostrou os 4 cantos do estádio que a 10 estava de volta, que ela tinha saído daquele armário ao qual a gente tinha guardado lá no início da temporada. Então foi uma imagem muito bonita de se ver. Nenhum outro time no mundo teria a oportunidade de fazer isso, né? A camisa 10, no minuto 10, com as imagens do eterno camisa 10 passando no telão. E claro, outro momento marcante também nesse minuto 10 foi a virada das faixas que estavam de ponta cabeça. E, de acordo com a promessa que foi feita, elas só voltariam ao normal se o Santos subisse, o Santos subiu. Então, tudo isso aconteceu no mágico minuto 10 ontem na Vila Belmiro. Foi muito lindo, foi emocionante. Eu confesso que eu chorei. Eu choro por qualquer coisa, né? É incrível uma coisa dessa. Mas foi emocionante mesmo. Você via na expressão dos torcedores que estavam passando, assim, na transmissão. Muita gente emocionada, crianças emocionadas. Então, foi assim, mágico. Foi um momento mágico. O próprio time do CRB ali aplaudindo a camisa 10 do Santos entrando nas mãos do Pituca. Então, foi um momento muito, assim, que eu gostaria de guardar, sabe? Guardar. Foi, acho que, o momento mais lindo do Santos na partida. Sem brincadeira nenhuma. Logo na sequência, não demorou muito para o CRB abrir o placar. Depois que a bola voltou a rolar, o CRB abre o placar ali. Numa falha nossa, né? A gente pode falar desse jeito. E o segundo gol acabou que foi uma falha nossa também. Acho que os dois gols a gente acabou se desligando muito da partida e acabou tomando eles quase muito parecidos, com o Brasão saindo ali tentando fazer a defesa, né? Crescer para cima do jogador e acabou não conseguindo. Só que assim, gente, num contexto geral da partida mesmo, eu não gostei do que o Santos apresentou. Porque se a gente até tentou alguma coisa no primeiro tempo, no segundo tempo a gente não conseguiu criar muita coisa. E a gente chegou um momento do jogo que a gente não conseguia tocar mais a bola, que a gente não conseguia trocar passes, que a gente não conseguia fazer absolutamente nada da partida e só o CRB ficava com a bola. Então, eu não gostei do que eu vi, né? E daí juntou aquele momento em que o Santos estava perdendo por 2-0 a partida, era o jogo do nosso título, que a taça seria entregue no final da partida, e o Carille fazendo substituições erradas, por exemplo, tirando o Otero, que estava muito bem na partida, e colocando o William Bigode e o Furt ali no lugar do Otero e do Wendel Silva, a torcida começou a chamar o Carille de burro, começou a fazer diversos protestos ali na arquibancada, alguns com razão, porque, por exemplo, depois que ele coloca o Furt e ele tira o Otero, a bola que estava chegando na área não chega mais, entendeu? Porque o Otero é o jogador que conseguia levar essa bola com qualidade para a área em cobranças de falta e cobranças de escanteio, por exemplo.
O Guilherme até que bate bem também, né? Só que o Otero é aquele jogador que na questão da bola parada é surreal. A gente viu o gol que ele fez, por exemplo, contra o Coritiba. Então, assim, é um jogador que poderia, de fato, desequilibrar a partida na parte da cobrança, na bola parada, já que a bola parada era o que estava mais assustando ali, levando perigo ao gol do CRB. Como eu disse para vocês, o goleiro do CRB fez sim boas defesas na partida, teve grandes momentos no jogo. Então não é que o Santos não jogou totalmente, o Santos teve os seus momentos também atacando e o goleiro cresceu. Só que aquela consistência da partida inteira, ela não aconteceu. E a torcida, por ser um jogo festivo pra gente, não gostou do que viu em campo e começou a vaiar, começou a xingar o Carille. E depois, na coletiva, o Carille ainda falou que o time ficou muito calmo e tranquilo depois do jogo de sábado, né, que o Novo Horizontino empatou, então o time já sabia que era campeão. Então meio que eles relaxaram, resolveram entrar na partida ali meio desligados mesmo, não foi essa palavra que ele usou, mas ele falou isso. Só que ele falou assim que até tentou chamar o time de volta ali a ficar ligado no 220 na preleção ainda, falando que era um jogo importante, que a torcida precisava desse jogo, vencer, que o time vencesse esse jogo para conseguir sair com o resultado positivo ali e ter aquele clima gostoso para levantar o troféu. Mas não foi isso que aconteceu, a gente perdeu. E aí entra de fato a opinião, né? A dúvida, na verdade, a grande incógnita. O Carille deve permanecer ou não? Eu vejo muita gente, muito jornalista, na verdade, comentando e levantando argumentos de que a torcida do Santos, ela infelizmente não se contenta com o que tem. Basicamente isso. Por quê? O Carille foi contratado para levar o Santos de volta para a Série A. E ele, tecnicamente, no papel, em tese, conseguiu. O Santos está na Série A de 2025, conseguiu isso com 3 rodadas de antecedência, e o Santos é campeão da Série B com 2 rodadas de antecedência. Não levando em consideração essa rodada, porque a gente não tinha entrado em campo ainda, por isso eu disse 2. Acontece que, para quem assiste o jogo do Santos, sabe que o time não rendeu em muitas das partidas que a gente conquistou pontos. Eu venho falando isso há muitos pré-jogos. Olha, a gente ganhou hoje, olha, a gente empatou hoje, olha, a gente conquistou pontos hoje, só que o time não jogou bem. E para quem viu a partida, em qualquer momento a gente poderia levar um empate. A gente não levou porque a gente teve sorte. Basicamente isso. Então, assim, não é um futebol, né, dentro de campo ali, de garantias. O Carille muitas vezes faz substituições equivocadas aos olhos do torcedor. Por quê? Por exemplo, no caso do Otero ontem. Por que ele tirou o Otero? Não teve nenhum sentido ele tirar o Otero, que era um dos melhores jogadores em campo, para colocar o William Bigode. O time perdeu muito ofensivamente depois que o Otero saiu. Entendeu? Então, assim, o Carille ele tem sim essas decisões equivocadas dele. Uma coisa que acaba irritando o torcedor de certa forma, porque parece que ele não quer ganhar o jogo. E um outro ponto é aquele ponto que eu já tinha discutido e debatido aqui com vocês em relação ao fato de que o Carille, antes do Corinthians tentar contratá-lo, era um, e depois desse caos do Corinthians, se tornou outro. Ontem, por exemplo, o time estava perdendo de 1-0, o time estava perdendo de 2-0 e ele estava simplesmente sentado, enquanto o estádio inteiro gritava que ele era burro, sentado, vendo o jogo, como se, tipo, ele, sei lá, não fosse o treinador do Santos. Ele não tava ali na beira do campo, gritando e falando, fazendo o time acordar, vibrando junto com o time. Porque se ele pelo menos estivesse fazendo isso, a torcida ia entender que, de certa forma, ele queria estar ali, ele estaria ali, de fato, tentando fazer alguma coisa, mas não. A postura que ele passa pro torcedor é que tanto faz, tanto fez. Isso é verdade? É um fato? Eu não sei. Eu realmente não sei o que se passa na cabeça do Carille. Eu só tô falando que a postura que ele tem nos jogos do Santos passa essa imagem. Eu hoje não ficaria com o treinador Carille. Eu ficaria com o treinador Carille do início da temporada? Com certeza. Porque o time que começou a temporada, aquele futebol, me convenceu. Agora, o time que tá nessa reta final de Campeonato Brasileiro não me convence. Então, com esse treinador, eu não ficaria.
eu trocaria. E eu acho que o Marcelo Teixeira precisa pensar muito bem no que fazer para a próxima temporada. Eu tenho quase certeza que ele já decidiu se vai permanecer o Carille ou não. Talvez esteja só esperando o campeonato acabar mesmo. Temos mais um jogo na última rodada contra o Sport. Porque, assim, o torcedor já tá sem paciência com ele, né? A gente tentou levar de certa forma nessa reta final de campeonato, só que a gente foi levando com a barriga, vendo muitos momentos que uma coisa ou outra poderia dar errado, né? Poderia complicar a nossa situação, como em alguns momentos complicou a nossa situação. Só que o fato do Santos ter sido campeão, ter conseguido o acesso e não ter, de certa forma, passado por um susto muito grande nesse campeonato, não quer dizer que o Carille tenha feito, de fato, um trabalho que convence o torcedor. Aí, como eu disse para vocês, nesses mesmos argumentos que defendem a permanência do Carille, porque ele cumpriu o papel dele e cumpriu o que era de fato prometido ali, que tava, olha, você precisa levar o Santos de volta para a Série A. Eles batem em cima disso, de que o torcedor tá querendo demais e que ele fez o que tinha que fazer. Gente, eu já disse, esse futebol ele não é um futebol convincente. Esse futebol do Carille hoje, que o time do Santos apresenta, não é um futebol que agrade. O Santos foi campeão nessa rodada não porque venceu o seu jogo, porque a gente perdeu. A gente foi campeão nessa rodada porque Mirassol e Novo Horizontino tropeçaram. Se essas duas equipes não tivessem tropeçado, se, eu odeio trabalhar com se, mas a gente tem que falar disso porque a gente tem que planejar nossa próxima temporada. Se essas equipes não tivessem tropeçado, o Santos entraria com disposição no jogo de ontem e a gente teria vencido, ou a gente teria perdido e embolado tudo para resolver tudo na última rodada, jogando fora de casa contra um Sport. Vocês estão vendo? Quando a gente baseia no IC, a gente pode ter vários cenários diferentes. Então, assim, o Santos poderia ter ganhado porque entraria com mais vontade no jogo, não tão relaxado como entrou, já que essa foi a desculpa usada pelo Carille, pelo time ter jogado da forma que jogou. Só que mesmo assim, era um jogo festivo, um jogo que a torcida lotou a Vila Belmiro, esperando um grande show de futebol, de certa forma, pra gente poder comemorar o nosso título, de uma forma legal, de uma forma assim, nossa, acabamos de vencer o jogo, agora vamos erguer o troféu. Mas não foi isso que aconteceu. Eu acho que foi bem paia mesmo a gente ter erguido o troféu depois de uma derrota. Com todos os méritos da vitória para o CRB, que precisava vencer para conseguir se livrar do rebaixamento. Então, assim, ontem Santos e CRB, um time já estava relaxado e o outro time estava brigando por alguma coisa. E o time que estava brigando por alguma coisa, de fato, saiu com os 3 pontos. Como eu disse para vocês, então, me posicionando aqui agora, eu realmente acho que o Carille não pode ser o treinador do Santos para a próxima temporada. E eu duvido muito que ele vá ser o treinador, né? Eu acho que, assim, não tem mais espaço para ele. Por mais que ontem na coletiva eles tenham falado que o futebol ele é muito dinâmico e ele pode mudar, e eu concordo com isso, só que eu acho que, de certa forma, o Santos tem que fazer um início de temporada muito bom pro torcedor esquecer. E assim, para começar a temporada, se o cara ele não for demitido depois de tudo que passou, o torcedor vai começar a temporada pegando no pé do time e pegando no pé do treinador. E ele vai ter que se provar, né? E a gente sabe que se provar sob pressão não é tão fácil assim. Então eu acho que a gente não precisa passar por esse início conturbado. Eu acho que foi bem interessante o Santos ter ficado um ano inteiro com o mesmo treinador, né? A gente começou o campeonato com o Carille lá no Campeonato Paulista e agora a gente vai terminar o Brasileiro com o Carille, sem ter trocado para um time que trocava muito de treinador. Foi até uma grande evolução. Só que assim, gente, eu já disse pra vocês que eu realmente sou muito, muito contra a troca de treinadores, assim, de forma exagerada. A não ser que, de fato, o trabalho do treinador não tenha trazido ali nenhum resultado e nenhuma esperança de melhora, nenhuma evolução. E, por mais que a gente conquiste resultados vez ou outra, eu não tô vendo evolução no time do Santos. Não é aquele time que o futebol atual, não é aquele futebol que você pode confiar, sabe? Que você olha e fala, olha, hoje a gente precisa vencer a qualquer custo. E o time vai lá e vai jogar para tentar ao menos vencer a qualquer custo. Você vai vencer ou não, é outra história. Mas tentar vencer o time vai. Eu não consigo ver isso no futebol apresentado pelo Santos. Eu acho que muito passa também pelo comando técnico, sabe? De estar ali na beira do campo e falando, olha, vamos time, vamos, acorda, passa a bola. Sabe?
aquela postura de um líder ali, fora do campo. O Carille não tá tendo isso nessas últimas partidas, há muito tempo, na verdade, e isso tem me incomodado de certa forma. Talvez por isso o time muitas vezes fica tão desligado na partida. Ontem a gente teve uma queda muito brusca no segundo tempo e a gente viu isso quando o CRB começou a tomar conta do jogo, em plena Vila Belmiro. Enfim, gente, foi isso a partida. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer com o Santos, né? A gente tem mais uma rodada e tudo vai se resolver depois dessa rodada. A gente vai ter todas as respostas, ou pelo menos boa parte das respostas, sobre quem fica, quem sai, se o Carille vai permanecer ou não. Até o momento a gente tá, de certa forma, com essa incógnita muito grande. Por mais que a gente mais ou menos acredite, que saiba o que vai acontecer, a gente não pode cravar nada. O certo vai ser, de fato, esperar para saber se ele vai ficar, se ele vai sair. Se ele sair, quem de fato vai vir para o lugar. Tem alguns nomes pairando no ar, né? A gente até tem algumas opções aí, mas nada ainda certo, nada ainda decidido. E só para concluir mesmo, então, vamos falar desse título da Série B, porque a gente, como eu disse para vocês, a gente conquistou ele no sábado. E levantou-se aquela divisão da torcida, né? Alguns querendo comemorar, outros falando que foi só obrigação mesmo e não deve comemorar título de Série B. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, porque eu achei que foi um assunto muito interessante de se falar, né? Eu acho que, assim, de fato, ninguém quer comemorar título da Série B porque ninguém quer cair pra Série B. Só que quando a gente cai, é a obrigação de fato de um time como o Santos vencer. A gente tinha a maior folha salarial, o maior investimento da Série B, então a gente tinha essa responsabilidade de entrar, dar o nosso melhor, conseguir o acesso e, mais do que isso, terminar a Série B com o título nas nossas mãos. Porque se a gente não tivesse terminado com o título nas nossas mãos, a gente teria virado ainda mais motivo de piada. O time grande, Santos Futebol Clube, caiu para a Série B e não conseguiu voltar para a Série A com o título. Imagina. Mas um outro motivo também, que foi o que eu disse para vocês lá no meu Reels, quem me acompanha no Instagram ou no Facebook, nas minhas páginas lá, assistiu o vídeo, né? Ou eu espero que tenha assistido. Eu falei que esse título, ele não representa só a Série B. Ele representa toda a luta que nós, torcedores do Santos e o time enfrentou. Toda a nossa força, toda a nossa resiliência dessa temporada, desse pesadelo. Então esse título mais simboliza, de fato, o final, o fim desse pesadelo que a gente teve nessa temporada de 2024, do que propriamente comemorar que a gente, venceu a Série B. Eu acho que é mais pelo lado sentimental mesmo ali. Nossa, esse título representa a nossa luta. Então ele vai estar lá estampado no nosso memorial de conquistas? Sim, só que ele vai lembrar de um momento muito ruim, que a gente chegou ao fundo do poço, mas que a gente conseguiu juntos nos reerguer e voltar para o nosso lugar. E vai ser um lembrete, de certa forma, de que quando não se cuida do que a gente ama, a gente acaba perdendo aquilo que a gente tem, né? A gente não cuidou do nosso clube. A gente, de certa forma, que eu digo, é a parte da diretoria, né? Porque o torcedor tenta cuidar do clube sempre. Mas não cuidaram do nosso time, a gente foi rebaixado e a gente chegou no fundo do poço. E agora a gente conseguiu se reerguer, voltamos para a Série A, então é mais que um lembrete que vai estar lá estampado de que para aquele lugar a gente não quer mais voltar. É basicamente isso. Eu disse, inclusive, não me cancelem, né, lá no vídeo falando que eu tinha comemorado o título, mas eu acho que foi mais por esse sentimento mesmo de força e de luta, porque, gente, foi um ano muito difícil. Foi um ano muito, muito, muito difícil. Então, por que eu não posso ter meus 10 minutinhos ali de pulinhos de alegria para poder comemorar de fato a nossa volta para a Série A, sendo campeão, né, da Série B e carimbando de fato, pondo fim, na verdade, nesse pesadelo que foi passar toda uma temporada na segunda divisão do Nacional. Não é mesmo? Enfim, gente, comenta aí o que vocês acharam da partida do Santos, do fato do Santos ter conquistado o título, se vocês comemoraram, se vocês não comemoraram, mas principalmente comenta o que vocês acham do Carille, da permanência ou não dele. Comenta aqui, porque vocês sabem que eu amo ler os comentários de vocês. Eu vou ficando por aqui. É isso, gente. O pesadelo finalmente acabou. Tem mais um jogo, mas ele finalmente acabou. Acesso garantido, título garantido. E ano que vem é Série A. Ufa!
Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!